Sejam bem-vindos a mais um programa de podcast Papo de Governo, organização do Instituto Bertol Compliance e Governança, que inclusive tem esse estúdio aqui à disposição do Instituto. Afinal, somos aqui um hub de soluções, seja para o mercado privado, para o mercado público, onde temos como entidades apoiadoras a Russell Bedford, Gap, Soluções e Compliance, e Bertol, Sociedade de Advogados. Convidada de hoje, muito especial, já vou dizer o porquê do especial. Catarinense, mãe e mulher, líder estudantil, vereadora, prefeita e deputada estadual. A gente está aqui com a Ana Paula da Silva. Paulinha, obrigado, né? Sei que a agenda está corrida, como sempre, muito atuante. Obrigado aí por ter vindo aí prestigiar o nosso programa. Imagina, querido, eu que agradeço a oportunidade, né? Até porque tratar de temas que têm a ver com governança e política e tudo mais é uma pauta que tá longe ainda da sociedade. Então, eu fico feliz quando tenho a oportunidade de trazer um pouquinho a nossa visão também. Verdade. Obrigado. De fato, o Instituto, né, é voltado para a parte de governança, e é legal a gente conseguir colocar isso também no meio político, já que não é só uma questão privada das empresas, das indústrias, mas também hoje na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tem que estar preparado, né, para esse tipo de situação. E falando em estar preparado, a gente não estava preparado para uma situação que hoje é latente e eu vou ter que falar sobre. Eu, como porto-alegrense, como gaúcho, quando eu falei especial, né, eu falo da pessoa, né, da Paulinha, porque ela abraçou uma cidade e, por coincidência, é a cidade onde a gente tem muitos colaboradores lá no Sul, né, tirando um pouco aqui a vitrine somente do podcast ou do Instituto, né, eu sou sócio responsável pela Russell no Rio Grande do Sul, e a gente tem 120 colaboradores. A maior parte do nosso time fica entre Eldorado e Guaíba, né, região metropolitana, onde foi muito, muito impactada, muito atingida. E quando eu comecei a fazer o dever de casa, que é estudar sobre a pessoa, ler um pouco, me deparei com material no teu Instagram, onde vocês adotaram, né, as cidades, aquelas regiões, de forma repetida, no Dia das Mães, né, estando presente. O Dia das Mães foi o dia mais frio e chuvoso que teve, e as pessoas se doando, e aqui a gente tem, né, a presença, na tua presença, representando muitas pessoas, muitos voluntários que estão abdicando da sua rotina para ajudar, né, com o que aconteceu e acontece ainda no Rio Grande do Sul, né, que é uma realidade. A gente não pode falar assim, aconteceu, não, ainda é muito latente. Para ti, né, o que te entusiasmou a querer contribuir, sair da tua rotina, a querer, né, não é do teu estado, né, não é da sua cidade, você como catarinense, enfim, nasceu em Florianópolis, pelo que eu vi. O que te motivou a querer mudar, né, a tua rotina, filhos, compromissos, e se doar, né, lá na região, e em especial ter escolhido ali essas cidades que para nós tem essa sinergia pelo fato de a gente ter um time muito grande atingido lá. Eu quero te dizer, William, que sinceramente, eu acredito do fundo da minha alma que Deus é bom o tempo todo. E se você tem fé verdadeira, Deus, ele te apresenta as situações, ele te coloca onde ele precisa que tu esteja, né? Ao serviço de uma causa. Quando começa toda a tragédia dia 2, não houve quem não se emocionasse. A nossa cidade, de modo específico, Bombinhas, embora nascida em Floripa, eu cresci e fiz a minha vida em Bombinhas, ela tem uma influência muito forte dos gaúchos. É o nosso principal público turístico e foram os gaúchos, em larga escala, que nos ajudaram a edificar Bombinhas, a fazê-lo o que é hoje. Muitos participaram da emancipação, enfim. A cidade sofreu muito. Nós temos muitos gaúchos morando em Santa Catarina, por razões óbvias, né? Nós somos a primeira fronteira. Tem uma tendência que isso vai aumentar de forma significativa. Sem dúvida. Mas por essas razões emocionais, e Eldorado foi isso. Eu digo que foi Deus, porque nós estávamos, o Paulinho em Brasília e eu em Blumenau, acompanhando todos os episódios. Alguns amigos nossos da nossa cidade, empresários bombinenses e camboriúenses, foram na frente para enxergar o cenário, fazer um tipo, o que precisa para a gente levar... Para onde começar? O que precisa para a gente organizar as doações. E, assim,
eles nos apresentavam um cenário de guerra que eles próprios não conseguiam descrever. E aí o Paulinho toma a iniciativa, ele me chama, por acaso o prefeito de Bombinhas é meu marido, e ele, gato, o que tu acha? Se a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, vamos pensar na hipótese de adotar um lugar, de cuidar de um canto do Rio Grande do Sul. E aí eu disse para ele, então vamos para Eldorado, que é a cidade mais afetada. E foi assim, aí a gente conseguiu, depois de muita insistência, falar pelo telefone com o prefeito. E o prefeito é um amor, gente, ele é um homem humilde, assim, já é um senhor, está no seu 5º mandato. Ele estava tão desesperado que ele não conseguia nem nos explicar o que precisava. Então, a gente segue na madrugada do dia 8, com um comboio que reuniu 30 quilos de alimentos, uma carreta de água, lanchas, embarcações, maquinário, e um time de 25 homens e mulheres, todos eles que já viveram tragédias, que já participaram no processo de recuperação de enchente, uma pessoa da área da saúde, uma pessoa da área da defesa civil, e a gente chega num estado de coisas e aí o Paulo, que é um líder extraordinário, vai para a linha de frente. Nós instalamos o centro de distribuição de alimentos. Nós começamos a distribuição das primeiras comidas. Naquele momento, estava presente apenas o Exército lá. Nós não tínhamos mais força policial, nem militar, nem civil, aquele estado de saques. A boa parte das mentes mais da inteligência da gestão não conseguiam chegar na prefeitura. A gente contava com o João, chefe da Defesa Civil, o Gelson, que é o secretário de Educação e líder das operações lá, e mais uma meia dúzia de poucos voluntários. Então, a gente assume a gestão da crise, e aí nasce uma ideia. E olha só como é. No dia que a gente viajou, no dia 8, na madrugada mesmo, eu reúno todo o número de telefones de prefeitos que eu tenho, e a gente, num impulso, fala que vai adotar uma cidade e sugere que os prefeitos de Santa Catarina tomem essa iniciativa para a gente multiplicar a nossa mão. E isso é um ponto que da tua parte tu faz muito bem, porque além de você ter ido lá de corpo presente, essa questão de você conseguir divulgar e engajar as pessoas, né, no caso os prefeitos, fez toda a diferença. E a terminologia de adotar é muito feliz também, porque o Rio Grande do Sul, ele tem a parte do agro, como todos os outros lugares, enfim, e algumas regiões começaram a ficar esquecidas, porque as pessoas não sabiam o que fazer. E quando ela fala que ela foi lá e tomaram a frente, né, na parte de distribuição, ela não é uma questão de se vangloriar, porque de fato não existia uma organização, né? Era tudo, não tinha nada, não tinha poder de polícia, não tinha nada. Quem chegava lá virava prefeito de qualquer cidade. E não havia não quem tinha uma fizesse. organização. E não havia quem fizesse. Exatamente. Tu chegava com uma certa autoridade e organização de gestão, tu conseguia facilitar. Principalmente porque nós já vivemos essas crises no lugar do serviço público. Então, o que a gente faz? Assim, a gente abre as frentes, começa a dar aquele primeiro abraço, colocar o time de pé, entende? Buscar os colaboradores que à medida que foi possível, a gente podia tornar a recrutar e conseguir entender qual é a manobra da crise naquele período. Ao mesmo tempo, muitos outros prefeitos foram fazendo o mesmo. E aí, o que eu falo? O adotar não significa que você vai ter que prover todos os recursos e suprimentos que a cidade... Não. Adotar é tomar nas mãos e dizer, irmão, vou ficar contigo até o final disso aí. Nós vamos achar jeito. E também entender como que a gente pode amplificar os resultados e os esforços. A gente tem, de fato, assim, inúmeros heróis invisíveis, a boa parte deles que nunca serão conhecidos. Histórias, assim, eu conheço amigos empresários que estão lá no alojamento que a gente se hospeda, numa cidade vizinha, porque, primeiro dizer isso, assim, ó, se você quer ser voluntário, gente, você não pode se colocar em risco, muita gente quer ir, mas não dá para ir lá para incomodar. Se você não consegue se virar e arrumar um lugar para dormir e como se alimentar, é melhor não ir. Aí doa um Pix para alguém que possa comprar donativos e você ajuda de forma mais eficiente. Outra coisa, tem muita gente fazendo essa... Eu não queria usar a palavra demagogia, porque num estado desse, quem ajuda merece o nosso respeito. Mas fazer isso... não, eu quero ajudar o povo, porque os políticos, esse papinho não funciona numa gestão de crise. A gente precisa... Se já está alguém lá, é uma sociedade civil, ou uma empresa, uma pessoa, quer doar direto para as pessoas, que bênção! Mas se ela comunicar à prefeitura, o órgão de crise...
a Defesa Civil Municipal, ponto. O chefe da Defesa Civil Municipal, ele pode ordenar a doação que não dá para todo mundo para outro lugar que não chegou nada ainda, entende? Exato. E o que acontece no Rio Grande do Sul é isso. As pessoas que não conhecem o Sul, veem a tragédia toda, muita gente acaba doando para Porto Alegre, para Caxias, para Canoas, que precisam também, evidente, mas o número de doações para as cidades periféricas do interior é infinitamente menor. Por quê? É muito, muito mais difícil o acesso. Você coloca no Waze hoje para ir para Eldorado do Sul, diz que você tem que fazer 3 horas mais de distância do que o caminho real que é possível ser feito. Você não consegue entender qual é o acesso para levar o seu donativo. E para deixar claro, assim, para quem não conhece, essa cidade que ela fala ficou ilhada de fato, porque não tinha acesso por Porto Alegre, que é a cidade mais próxima, e também não tinha acesso pelo interior, né? Então, acaba ficando que com as pessoas, os moradores ficavam morando na estrada, na BR, passaram dias ali acampadas porque não tinham como nem ir para um lado, nem para o outro, nem voltar para suas casas, né? E ao tempo que a gente fazia esse trabalho, nas madrugadas, quando a gente voltava, a gente começou a minimamente escrever a respeito disso, criamos um manual, o município quer adotar, faz uma lei assim, pede autorização para a Câmara para você poder ceder equipamento e O funcionário, que precisa? tem a minuta da lei, fizemos os kits do que a gente acha que precisa ter, começamos agora uma campanha para adquirir valores, juntar valores. A gente gostaria de fazer pelo menos 5.000 kits com calcinhas e sutiã e cuecas também para os meninos e absorvente. Eu vou te contar isso, assim, ó, uma menina chamou a gente e disse, olha, será que você não acha, a gente organizando os donativos de roupa, alguma calcinha, porque eu estou 2 dias usando uma cueca, porque a menina fica menstruada. 2 dias usando uma cueca velha que achou num saco de roupa. Porque não é, a gente não lembra. E calcinha usada já é uma coisa que não se doa, entendeu? Exato. Toda a dignidade possível das pessoas foi arrancada. Você vê, e não tem um pedaço da cidade para. Algumas sim, Canoas teve uma área muito afetada, mas teve uma área de Canoas que não alagou. Então, quem ainda tem algum recurso, consegue se mobilizar para ir lá no mercado comprar uma. A gente começa a organizar os donativos e uma senhora, puxa, será que tu não tem alguma coisa para me dar para mim comer? Eu estou há 3 dias que eu só como bolacha, eu não aguento mais. As pessoas, um homem, uma mulher, imagina você, William, você. E é difícil fazer esse exercício porque a gente pensa, não, eu tenho recursos, eu moro num apartamento, se acontecer comigo tem quem me socorra, eu chamo um helicóptero, um avião, não sei o quê. Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas ali nunca se viu num cenário de ter que pedir ou esperar horas numa fila para receber um cobertor quando você tem 4, 5 pessoas na família numa noite de frio. Porque é escasso ainda o recurso que chega nesse momento. Eu tenho falado isso para as pessoas. E até para consumo, porque você comentou, os mercados também não tinham. Não né? tem. A parte ainda que não não foi tem. atingida, né, não tinha como disponibilizar, porque já não tinha mais nas prateleiras. Foi o que aconteceu no primeiro momento com a água. E aí depois foi escalando para todos os outros itens que não tinha. Se não fosse as doações, inclusive das cidades mais distantes dos outros estados, que é aqui um exemplo que a gente está te colocando, nós não teríamos como conseguir se reerguer minimamente. E aí, conseguindo reerguer algumas coisas, como água, as questões mais minimamente essenciais, começamos a deixar de lado outras questões, como o caso que tu comentou, né, das meninas, porque daí, água, sai na mídia o quê? Água, todo mundo vai com água. Conseguimos muita água. Conseguimos roupas, mas de que tamanho, de que porte? Daí começaram a selecionar, daí não tinha gente para ajudar a selecionar porte, fazer a triagem Não do existe tamanho das gente para roupas. triar. E as pessoas doam cada absurdo nas roupas que chega a dar uma revolta. No centro de distribuição, eu fui, o marido foi cuidar, o Paulinho, e um time da alimentação e material de limpeza, e a gente foi para tentar organizar com voluntários lá a questão das roupas. Gente, eu vou dizer para vocês, assim, ó, juro que quando eu tiver um tempo eu vou parar e vou fazer um vídeo mostrando para vocês, na próxima ocasião que eu for lá, para as pessoas pensarem. A gente doa algo que a gente usaria, entende? O que tem de sapato lá para doar chega a ser vergonhoso, vexatório. É humilhante a pessoa tentar achar um sapato para o seu pé naquela condição do que é mandado dentro de um saco, entendeu? Roupa rasgada, manchada, velha.
e coisa inaproveitável para qualquer ser humano. Não se faz isso com as pessoas. Mas a gente também recebe kits assim, a coisa mais linda, assim, tudo separadinho, etiquetado, com um bilhetinho, que Deus Tamanho, ajude, que abençoe, que você... mensagens. A gente, graças a Deus, também tem esses momentos. Mas o que eu quero te falar não é isso, assim, ó. Eu quero puxar o assunto para o nosso tema, papo de governo. Nós não podemos contar apenas com o coração generoso dos brasileiros nesses momentos de crise. Está errado isso. A gente precisa construir uma política pública nacional, federativa, integrativa, que permita que essa ajuda humanitária aconteça de forma muito mais eficiente e mais célere nesses momentos, porque a gente vai salvar vidas, a gente vai matar a fome de pessoas, a gente vai minorar sofrimentos. E com essa construção que a gente fez do Adote uma Cidade, qual é o nosso plano, assim, o que a gente de fato vai fazer, e eu vou convidar vocês para nos ajudarem a orquestrar isso. A gente, bem, começa de forma impulsiva, intuitiva, esse movimento de adotar cidades, que já tem hoje mais de 30 cidades catarinenses que adotaram outros municípios. Em um hall de mais de 50 cidades, eu digo as que eu sei, mas seguramente eu imagino que não deve ter um município de Santa Catarina, na exceção de auxílio humanitário, que são os nossos apoiadores. Puxa, minha cidade é muito pequenina, eu sofri uma crise de enchente recém, eu não posso adotar, eu não tenho gente, eu não tenho, mas eu vou prestar apoio humanitário. Prefeito de Luiz Alves, por exemplo, que é uma cidade picurrucha, que teve também uma crise recentemente. O que ele tem? Ele organizou o pessoal da cidade, os produtores, e foi levar ontem uma carreta de banana. Tu sabe quanto tempo as pessoas não comem uma fruta e uma verdura nesses lugares? Agora, tem muita gente doando também marmita, se organizando, porque precisa alimento pronto. As pessoas não têm fogão e geladeira, não têm onde comprar, Sim. que ainda assim E não é suficiente para a demanda. milhares de pessoas nos abrigos precisando de É, consumir refeições, no mínimo 3, quem enfim. está no abrigo é quem eu menos me preocupo, sabia? Porque quem está no abrigo ainda consegue. O problema é quando você. Agora, os governos pressionam para as pessoas saírem dos abrigos, aí baixou a água, tu chega na tua casa. Nos primeiros dias, meu filho, é o quadro da dor. Então, Cenário de guerra. voltando para. E para isso tudo também não tem política, Não né? tem. Que foi talvez o que mais assustou todos nós, né? Que inclusive surgiu a frase lá que é povo pelo povo. E o governante sendo começando a se rotular, né, como algo negativo, porque o povo que somente conseguia se salvar. Tu acredita então que a gente consegue já se preparar para situações que infelizmente, conforme a gente está vendo no Rio Grande do Sul e outros lugares, inclusive aqui em Santa Catarina, né, é recorrente esse tipo de coisa. É porque a necessidade é emergente. Então, o primeiro momento, ainda mais diante de tudo que a gente vive, é a revolta para com as administrações. Mas essa não é a alternativa. No meu ponto de vista, a nossa ideia é construir o que alguns países, depois eu descobri, já têm. É uma política pública de defesa civil de bilateralidade. Por exemplo, assim, ó, e isso tem que ser ornada, orquestrada, construída com a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil dos Estados. A frase defesa civil somos todos nós é muito verdadeira e é assim que tem que funcionar. Vamos, hipoteticamente, e estudado também a capacidade das cidades adotantes e o clima delas, para que quando uma esteja na intercorrência de um desastre, seja diferente da intercorrência que pode acontecer com a outra. Sim. E para isso a gente tem números e estudos técnicos no país e no mundo. Então, vamos na situação hipotética. Nesse estudo que foi feito, Bombinhas adota Eldorado. Num cenário, num dia de sol, os técnicos de Bombinhas e a sociedade civil vêm para Bombinhas. Bombinhas vai para Eldorado. As pessoas recebem treinamento. A sociedade civil recebe um treinamento de como separar itens e bens para doação e em que fases. Porque a fase da crise, da emergência, ela dura, tem crises, ela muda a cada 24 horas, entendeu? A necessidade de hoje é diferente da de amanhã. Então, se a gente conseguisse fazer um grande pacto em que as cidades construíssem uma política pública de apoio mútuo bilateral, combinada com aquilo que está arranjado nos governos estaduais, com as defesas civis estaduais, imagine o quanto nós seríamos mais rápidos e céleres no apoio comunitário, na comunicação, na inteligência. É nisso que eu estou concentrada. É por isso que eu faço meu trabalho braçal durante o dia com muita paixão e amor, mas eu não abro mão
eu tenho dormido muito pouco. Eu vou dizer para ti que eu não durmo mais que 2, 3 horas por noite, desde o dia 8 de... E assim, eu cheguei essa madrugada, a gente está gravando, não sei quando vai para o ar o nosso podcast, mas eu chego na madrugada de segunda para terça, às 3 da manhã, e às 8 eu já estava trabalhando. Depois do corpo está todo doído de muito trabalho, porque ainda sinto Não no só o meu corpo, né? O organismo... psicológico com tudo que acaba acontecendo. Mas Vendo e vivendo. no meu caso, o meu psicológico reage muito bem sob pressão e a maneira de eu responder a isso tudo que eu estou vendo é tentar, com a experiência que eu vivi de vários outros amigos, o Coronel Araújo Gomes é um cara que vale a pena tu trazer para falar sobre isso, porque ele é um cara que tem uma mente brilhante, sabe muito. Se a gente conseguir ornamentar essa grande política, nós vamos, em muitos outros desastres que virão, responder mais rápido. Eu digo aqui mesmo em Santa Catarina, encheu a cidade de Praia Grande, que ultimamente, meu Deus, assim, prefeito de Praia Grande, tudo que vocês podem pensar já aconteceu na cidade dele, só falta terremoto. Se ele tem um apoio bilateral, além dos programas de governo, da ajuda humanitária, da solidariedade das pessoas, ele vai contar com alguém que vai provê-lo de inteligência política e de gestão nesse momento mais difícil, tu entende? E eu estou apaixonada por essa ideia, quero fazer isso, porque eu acho que a gente precisa se preparar de verdade. O evento do Rio Grande do Sul não é um caso isolado, não será o último e não será só lá. Ele vai se repetir em muitos outros lugares do nosso país, de formas distintas, e os estudos científicos nos mostram isso. Uma outra segunda coisa que eu quero dizer para vocês e que eu aprendi. A pessoa, o que você precisa? No desespero a gente fala, eu preciso de tudo. Toda ajuda bem-vinda. Gente, essa frase é mentira. Em período de guerra, não é toda ajuda que é bem-vinda. A gente tem que saber manobrar e ter uma comunicação eficiente. Isso, nesse manual que a gente construiu, inclusive para pessoas físicas, para empresas, eu digo, cara, tu quer doar, está no teu coração, liga para a pessoa da Defesa Civil e pergunta. Porque a gente tem necessidades diversas. Para superar a crise, por exemplo, hoje, Eldorado precisa de 20 mil cestas básicas. Nós temos, nesse dia de hoje, 12.300, juntando a capacidade de compra do governo, as doações que chegaram. Precisa de 20 mil kits de limpeza. Nós temos 4 mil. Kits de higiene, nós temos 4 mil. Para 20 mil, que é o mínimo que a gente precisa. E eu não estou falando de alimento pronto, porque de um dia para o outro... no primeiro dia a gente serviu 300 marmitas. Agora já estamos servindo 3 mil marmitas. Foi ontem. Hoje já precisava de 5 mil marmitas. A comida, alguma hora a pessoa precisa comer um arroz e um feijão. E eu não te digo, né, que mesmo feita com todo carinho, até ela chegar na mão de quem recebe essa marmita já está fria. Já. Então, é isso, assim. E depois vai ter um outro momento, entende? E outro, e outro, e outro. Muitas fases. E a avaliação das empresas, quantos desempregados. Um bairro, por exemplo, com certeza absoluta, jamais poderá ser ocupado novamente, porque está claro que ele vai continuar daqui para diante cada vez mais trazendo esse prejuízo para as pessoas. Então, é a parte de pensar qual é o lugar que vão ser construídas habitações. O que é a próxima etapa? O que precisa a próxima etapa? São muitas coisas. Pensando aqui, né, fazendo uma reflexão agora perante como instituto, né? Nós temos cursos online, enfim, cursos presenciais, tem auditório aqui para receber as pessoas, sejam servidores, sejam pessoas de empresas privadas. Tu acredita que é o momento da gente começar a preparar, inclusive materiais, seja para o servidor, seja para a instituição, daqui a um pouco até pública, ter, então, algum manual de como se portar em situações de desastres, no sentido, primeira fase 1, agora precisamos de questões essenciais para isso. Segunda fase, entramos na parte da limpeza e reconstrução do lar. Daí, quando for reconstrução, não estou falando de construir uma casa simplesmente, apesar que isso também precisa, mas talvez mobiliar, né, e como ajudar questões essenciais, porque você comentou de situações que é só vivendo que, de fato, se aprende, que de repente teria que ter que escrever um livro para a gente conseguir não esquecer de cada coisa. Como exemplo, né, dos itens, calcinhas, cuecas e etc., que às vezes a gente acaba pensando em casacos, em roupas de frio, e esquece algumas outras coisas.
Tu acredita que é o momento, talvez, pelo menos para nós do Sul, que estamos sendo recorrentemente impactados, começar a pensar numa questão de cultura para se preparar para isso, né? Imediatamente, imediatamente. E digo mais, temos que fazer isso em cooperação com a Defesa Civil dos 3 estados. A nossa Orquestrado, pronto. a nossa proposição será terminar isso aí. Eu acho que é oportuna a minha vinda aqui. O Instituto pode liderar, porque esse negócio é muito grande para uma deputada e uma prefeita tocar no exercício do nosso mandato. O Instituto pode ser o nosso parceiro para liderar, para a gente instrumentalizar esse primeiro seminário com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos se resolver por aqui o que a gente consegue dentro dessa lógica de cooperação mútua e também para o momento de crise, orientando. Tu vê, a gente teve aí 450 municípios afetados no Rio Grande do Sul e afetados de formas diversas. O prefeito de Itá, o Clemor, a cidade que ele estava, me fugiu agora o nome, ele foi no momento em que o que mais se necessitava era remoção de terra e tudo mais. Ele passou 3 dias com a equipe dele, ele em cima de uma máquina, sem tomar banho, dormindo de forma precária, para tentar buscar vidas de pessoas que estavam em áreas soterradas. Que ainda estava nessa fase. Então, muitas prefeitas também, a prefeita de Cunhaporã começou a fazer um trabalho extraordinário, a prefeita de Santa Cecília. E eu te falo, agora por último, Joinville também adota Guaíba, que é uma cidade que não é qualquer uma que consegue adotar pelo seu tamanho, pela sua potência, e foi Guaíba que abrigou. Só em Guaíba são 6 mil desabrigados da cidade de Eldorado. Sim. Então, você imagina a demanda de você fazer isso funcionar. E o Serviço Público de Saúde de Eldorado do Sul acontece no 2º andar da prefeitura. Não tem nenhuma unidade. Agora nós estamos começando a limpar a primeira unidade. O reestabelecimento, se ele tem uma parceria, ele acontece de forma mais célere. E se a gente consegue informar a população com mais eficiência, as pessoas querem ajudar, as pessoas querem doar, elas vão doar da maneira certa. Esse negócio aí de arrumar Pix, por exemplo. Poxa, quem é que... Assim, ó, eu não consigo doar, por mais que eu tenha pena de Eldorado, sinta, eu não vou doar um card de um Pix de uma pessoa que eu nunca vi, porque, lamentavelmente, tem muita gente que se aproveita desse momento. O que está funcionando em termos de doação, por isso que as contas Pix das prefeituras têm números muito menores. E é justificável isso, porque você vai fazer um esforço de fazer uma doação, não é nem pelo prejuízo, é que você quer que chegue na pessoa que precisa, certo? Esses grupos de voluntários civis, empresários, pessoas físicas, que se juntam, eu conheço alguém, fulano de tal está indo, essa pessoa vai comprar, presta conta para o grupo. São as rotinas de doação que efetivamente chegam daquilo que precisa, entendeu? Mas, enfim, assim, a gente precisa conversar mais sobre isso, a gente precisa escrever sobre isso, documentar e, mais que tudo, falar com o máximo de pessoas que a gente puder sobre essa política, construindo não só para quem deseja. Todas as escolas têm que receber uma informação sobre isso, todas as crianças, todos os jovens, todas as empresas, todos os cidadãos têm que estar preparados para que, se porventura eles passarem por isso ou precisarem ser recrutados para ajuda humanitária, saberem o que fazer. Isso é um dever cívico que nós não podemos abrir mão. E fica aqui, então, o nosso convite, né, para que a gente possa aí ficar de portas abertas, seja para você, seja para a Defesa Civil, enfim, a gente poder aí, junto com vocês, acompanhar, a instruir, a colocar o nosso especialista à disposição, seja para gravar cursos, né, utilizar a estrutura, né, enfim, para que a gente possa também alcançar o maior número de pessoas, engajar o maior número de pessoas possível, né, para a nossa rotina, para a nossa nova e infeliz, talvez, rotina, que é esses desastres que são mais recorrentes que a gente pensava. E outra hora, se tu me convidar num outro momento, William, aí a gente fala sobre o que a gente pensa, por quê, qual é a razão e motivo desse mandato existir, o que a gente tem no coração sobre tantas outras demandas especiais que o nosso mandato cuida. Mas hoje, eu vou te falar assim, né? Me toca quando uma pessoa olha para mim e diz assim, eu sou gaúcho, meu coração se parte no meio, eu tenho vontade de chorar. Hoje, eu não conseguiria falar contigo sobre outro tema e muito obrigada pela oportunidade. Eu falei no início, vou reforçar, obrigado.
Nós, como gaúchos, nós nem conseguimos nos ajudar. Quando vocês escutam alguém falando que vai de Santa Catarina para lá, mas lá não tem estrutura, não tem coisa para fazer aqui, tem que ir para lá. Pessoal, lá não tem. Nós estamos falando de mais de 450 municípios atingidos. Não tem como se ajudar dentro do estado. Se não fosse uma ajuda de fora, nós não ia conseguir sair, chegar onde a gente está, porque a gente não saiu dessa ainda. A gente não ia conseguir chegar onde a gente está agora, conseguindo alimentar as pessoas, que a gente está conseguindo levar para os abrigos através de tantos voluntários que não são de lá. Se fosse de lá, o Rio Grande do Sul não seria autossustentável para sair dessa. Então, conto contigo que tu não solte a mão de fato de Eldorado, como eu sei que tu não vai fazer. E eu falo para vocês todos, se possível, não souber, como muito bem ressaltado, às vezes a gente ajuda de forma equivocada. Faz um Pix, então, se informa com a Defesa Civil o que precisa e aí faz aquela ajuda eficiente, né, e não para atrapalhar. Mais uma vez, obrigado em nome de todos. Mas depois a gente pode fazer algum ajuste aqui. Eu quero te mostrar um vídeo que eu recebi, né? Foi muito engraçado porque, engraçado não, feliz, porque quando eu conversei com a minha gerente hoje e eu estava estudando, eu mandei o link e ela falou assim, não, eu já sigo ela, já acompanho a história e eu queria gravar um vídeo. Então eu vou te mostrar o vídeo que ela gravou, em nome, seu nome, em nome do seu marido. Deixa eu achar aqui para eu te mostrar. Olá, pessoal de Bombinhas. Esse vídeo é um agradecimento especial para vocês por toda a mobilização e doações que vocês estão fazendo chegar até o município de Eldorado. Eu tenho diversos amigos e familiares que foram diretamente afetados nesse município e também em Guaíba, né? Toda a minha família acabou perdendo tudo. Minha mãe, minha avó, minha irmã com bebê pequeno, meu pai, primo, prima, tio, tia. E essas doações estão sendo recepcionadas com todo o carinho do mundo. O pessoal realmente está precisando de alimentos, de produtos de higiene e limpeza. E em saber que tem um município que, como Bombinhas, né, que nos ajudou, que nos abraçou e que está fazendo acontecer, ajudando eles, eu não tenho nem palavras para agradecer. Paulinho, continuem. Essa movimentação que vocês estão fazendo está chegando para as pessoas que realmente precisam, tá? Não percam a força, a gente precisa ainda, vocês estão na linha de frente, estão vivenciando tudo que ainda está por vir, né? Não vai acabar tão cedo isso. E de coração, Deus continue dando forças para vocês e mais uma vez obrigada aí por tudo. Querida. Deu essa Depois tu manda para mim. coincidência para te mandar, né? Estende aí pro seu marido que está fazendo um trabalho incrível para nós. E jamais entendam que qualquer tipo de conteúdo é promoção, pessoal, é muita necessidade. Então, assim, inclusive até você que de repente quer fazer um material para promoção, mas vai doar, eu sei que vai ser genuíno porque a gente precisa de muita doação, né? Então, eu tenho dito isso, assim, ó, eu já vivi algumas coisas, algumas situações nessa guerra aí, nem todas agradáveis, né? Ontem mesmo eu encontro com um cidadão que vai fazer uma doação e quando ele descobre que eu sou deputada e estou lá, praticamente me distrata, assim, uma situação tão constrangedora. E eu vou dizer para ti, em qualquer outro momento, quem me conhece sabe que eu teria dito, cara, qual que é a tua? Qual é o teu problema? Bateu a cabeça, entendeu? Mas a gente está num momento em Eldorado que não dá para ficar escolhendo, sim, entendeu? E é isso, a gente precisa entender que tem questões que estão acima de quaisquer outros interesses, e isso sim eu acho que é o que vale a pena a gente levar, né? Os princípios, é quando você volta para a educação do seu pai e da sua mãe e pensa na forma como você foi criado, nos princípios, assim, em de fato se tornar uma pessoa melhor. E eu termino dizendo uma coisa para ti que vem à minha mente agora e no meu coração. E eu te falei no início. A gente sabe que tem acolhido muitas pessoas, não só com alimento, né, mas com um abraço, com uma palavra de afeto. Mas eu quero deixar esse depoimento aqui. Eu acho que as pessoas mais beneficiadas de todo esse processo somos nós, né? Eu, o Paulinho e uma verdadeira legião de amigos que tem nos acompanhado nessa jornada. Nós estamos sendo
muito abençoados também por todo esse amor que estamos recebendo das pessoas. Isso, indubitavelmente, mudou a nossa perspectiva, o nosso olhar sobre a vida, sobre o que somos, sobre o que temos, sobre as nossas famílias, sobre fé. Então, eu quero agradecer também a todo o povo gaúcho e a todo o povo de Eldorado do Sul, que nos recebe hoje como se nós tivéssemos nascido nessa terra. É assim que nós nos sentimos, como se fôssemos também filhos eldoradenses e como se fôssemos gaúchos como você, William. Obrigado, seremos eternamente gratos. Obrigado a todos. Se foi mais um Papo de Governo.